Bora resolver mais uma questão de humanas do Enem 2025, questão dificilzinha, de filosofia, mas vamos lá. A questão vai dizer o seguinte: qual perspectiva de justiça emerge da relação estabelecida no texto entre punição e felicidade? Sempre questões de filosofia, você vai ler o autor. Aqui nós estamos com Jeremy Bentham. Se você conhece, esse aqui é um filósofo criador do utilitarismo, né? Então, a utilidade de uma ação. Sabendo isso, você já poderia marcar a alternativa quase sem ler o texto, mas se você não conhece, vamos ler o texto para poder interpretar. A questão vai dizer o seguinte: a missão dos governantes consiste em promover a felicidade da sociedade, punindo e recompensando. A parte da missão de governo que consiste em punir constitui mais particularmente o objeto da lei penal. A obrigatoriedade ou necessidade de punir uma ação é proporcional à medida que tal ação tende a perturbar a felicidade e à medida a tendência do referido ato é perniciosa. A felicidade consiste naquilo que já vimos, ou seja, em desfrutar prazeres e em estar isentos de dores. O que Bertrand está dizendo aqui? Ele está trazendo a ideia de que você vai punir, ou seja, a responsabilidade de um governante de punir é proporcional ao quanto aquilo pode perturbar a felicidade. Então você pune não apenas pelo objeto da lei, ou seja, punir porque é correto punir, mas você pune ali proporcional a quanto isso vai levar a um benefício mútuo da sociedade, né? Ao bem comum, ao bem final da sociedade. Então a ideia seria você punir com a utilidade. Então existe uma atitude que está perturbando a felicidade da sociedade, então você pune, porque isso vai ter uma utilidade no futuro, tá certo? Essa é uma das lógicas que é trazida. E aí a gente precisa ter uma discussão aqui que vai vir nas alternativas, para enxergar a resposta correta. Qual perspectiva de justiça emerge da relação estabelecida no texto entre punição e felicidade? Letra A. Aplicação de meios para atingir um fim. Opa, aqui nós temos uma alternativa clássica que remete ao utilitarismo. Ou seja, tudo que você faz tem um objetivo, tem um bem final, tem um objetivo final. Isso é o utilitarismo. A prática visando o fim, visando a consequência, visando o que isso vai levar como final, como ponto positivo. Então você pune buscando a felicidade final. A finalidade é a felicidade. Então a aplicação de meios para realizar um fim, uma resposta muito parecida com o que a gente busca aqui no utilitarismo. A letra B vai dizer: imposição de regras para estabelecer um dever. Cuidado, estabelecer um dever já não é uma prática, já não é um pensamento aqui de Bentham, é um pensamento já kantiano, da lógica kantiana, né, a deontológica, que é o estudo ali justamente da aplicação das regras, né. Kant dizia que você deveria punir, né, por causa do dever, ou seja, você deve punir um crime porque é errado realizar aquele crime e é dever punir e reprimir aquele crime, e não porque isso levaria a uma felicidade, né, teria uma finalidade, teria ali uma consequência. Então, a ética moral kantiana, quando ele vai trazer esse pensamento, é que você deve punir porque é correto punir, porque aquilo deve ser punido, e não porque você vai ter um benefício final ao fazer aquela determinada ação, ou porque a sociedade vai ser mais feliz porque você está fazendo aquela determinada ação. Então, aqui, seriam imposições de regras para um dever, seria uma lógica muito mais kantiana. Foge da lógica do utilitarismo, que é o que Bentham diz. A letra C diz: sobreposição de princípios para fundamentar um direito. Os princípios não são sobrepostos. O direito ele é fundamentado na lógica, fundamentado aqui na razão, e não apenas por princípios, por histórias, né? Então aqui está errado, não é o que é tratado no texto. A letra D diz: criação de parâmetros para reconhecer uma prescrição. Aqui uma alternativa que diz alguma coisa, mas ao mesmo tempo não diz nada, tá? Criação de parâmetros seria parâmetros que servem para comparar, né? Então, esse crime com esse outro crime, para que a gente possa definir qual vai ser mais punido ou não vai ser punido. Mas qual que é a relação disso com punição e felicidade? O que isso tem como relação? A perspectiva trazida no texto, que é a ideia de você punir para levar à felicidade final. Aqui parâmetros até podem existir, mas ali a regra do que é trazido é: eu não vou comparar um crime com outro crime para decidir como esse crime será punido. Eu vou comparar esse crime com o quanto ele impacta na felicidade e no bem geral da sociedade. E aí, baseado nisso, a gente pode trazer uma punição. Então, quanto mais esse crime ele impacta na felicidade geral, mais ele deve ser reprimido e punido, né? Agora, quanto menos ele impacta, por exemplo, eu vou ver, fulano de tal cometer um crime, mas quanto isso impacta na sociedade? Impacta pouco, então talvez a penalidade dele seja menor, né? Essa é a lógica do utilitarismo, né? Você ter uma determinada ação focando na utilidade dela, não apenas comparando crimes entre crimes. A letra E vai dizer: elaboração de convenções para defender um costume. Bom, a lógica do utilitarismo rejeita totalmente essa ideia de historicidade, história de costume, né? A gente não pode levar em conta o costume de uma época, o que é feito, para definir se aquilo é errado ou certo ou se deve continuar sendo feito. Então, isso aqui tá errado. Não, mas é costume daquela região fazer, né? Existe, já é uma tradição aquilo ali acontecer, então a gente tem que manter, mesmo que isso afete a velocidade, o bem comum. Então, a lógica utilitarista vai contra isso. Então, a gente precisa analisar o quanto isso afeta a sociedade, tá certo? Então seria a aplicação de meios para atingir um determinado fim, nesse caso seria o bem final, tá certo? A gabarita aqui seria a letra A,
uma questão um pouco mais difícil, assim, do ponto de vista de interpretação para quem não conhece o autor, mas vale a pena você dar uma revisada, uma estudada aí na lógica do utilitarismo, que cai bastante nas últimas provas do Enem 2025, 2024, 2023, caíram questões sobre esses autores, tá certo? Um grande abraço, valeu, até a próxima!